nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. E a leitura está no Salmo 63. É sempre bom lermos a Bíblia, principalmente numa oportunidade como esta. Salmo 63, são exatamente 11 versículos, então, ligeiramente, nós vamos ler todos eles. Eu vou esperar, mesmo que está no telão, mas sabe que eu sempre tenho o prazer de ler, para a gente não perder o hábito. Antigamente, nem Bíblia tinha os rolos, e cada livro era um rolo. Já imaginou o Velho Testamento? Uma Bíblia do Velho Testamento tinha que carregar nas costas, porque cada livro era um rolo. Então, hoje nós temos aí a Bíblia, e sabe que tem crente que tem vergonha de carregar a palavra de Deus. Eu sei que tem a Bíblia online, que você pode acessá-la através do seu celular, mas é bom carregar a palavra de Deus. Amém? Diz assim o Salmo 63, a partir do verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, que te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto. A minha destra, ou a Tua destra, me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. E você diga amém. E pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Escolhemos um tema para trabalharmos nesta noite e talvez é como que uma motivação do salmista Davi para nós. Davi e a sua declaração de amor a Deus. Repita assim comigo: Davi e a sua declaração de amor a Deus. Escute bem isso, todo crente deve orar como Davi orou neste salmo. Aqui
ele revela e descreve o seu desejo profundo, ou a sua ansiedade, o seu anseio por Deus. Todo crente deveria ter esse mesmo sentimento, ter profundo anseio por Deus e encontrar a sua verdadeira satisfação na sua íntima comunhão com Ele. Por quê, pastor? Porque quando você desfruta de comunhão com Deus, isso mostra que o seu prazer está em Deus. O seu prazer não está nas coisas susceptíveis, transitórias deste mundo. O seu prazer está no Senhor. O Salmo de número 1, versículo de número 2 diz, e o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, nos seus mandamentos, nas suas regras, nos seus requisitos. Olha, ele medita de dia e de noite. Então é muito lindo a declaração de amor que o salmista Davi aqui faz a Deus. Ele declara o seu amor para com ele. E eu estava estudando a palavra. Davi escreveu este salmo quando estava no deserto de Judá. Escute bem isto. Ele estava em fuga, fugindo da face de Saul ou de Abisalão, seu filho. Davi aqui, ele se encontrava no deserto de Judá quando ele compôs esse salmo. E o que é intrigante é que ele estava no deserto em fuga. Ou seja, ele havia se despojado do apogeu do seu reinado, ele deixou o trono, porque ele sabia que aquele trono era dos homens. E como Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele disse, eu não vou brigar com Saul, eu não quero encrenca com Abisalão, meu filho, eu vou para o deserto. E certamente Davi se encontrava no deserto para apresentar a Deus todos os seus problemas. Irmão, entenda quando Deus te leva para o deserto, porque deserto é faculdade de Jeová. É no deserto que Deus começa a forjar o seu caráter. É no deserto que você começa a expor a Deus os seus problemas, as suas adversidades, e Deus vai cuidando de cada uma delas. Deus cuida. É no deserto que você tem a possibilidade de desfrutar de plena comunhão com Deus. Porque, veja bem, nada lá no deserto vai te atrapalhar. Encrenqueiros não vão estar lá. Serviços materiais para você fazer não vai estar lá. Deserto é lugar de sequidão. Deserto não tem supermercado, não tem um ar condicionado instalado, sequer tem uma árvore para você se abrigar debaixo de suas sombras. Todavia, é no deserto que você pode entender que lá nesse deserto você pode desfrutar de plena comunhão com Deus. Lembrar de Deus não nos deve ser algo casual. Davi fazia isso a sua vida toda. Ele disse, Senhor, eu te louvarei enquanto viver.
Para Davi, servir a Deus, louvar a Deus, prestar culto ao Senhor, era um ato contínuo. Ele diz, eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. Ou seja, enquanto o Senhor me der vida, eu vou te louvar, eu vou te glorificar, eu vou te servir. E quando a gente responde, Davi, por que você quer fazer isso? Em alguns salmos da Bíblia, ele diz, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura eternamente. Servir a Deus para você não pode ser algo casual. Um dia vem na igreja, outro dia não vem. Outro dia você está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia você está aqui no fogo e na glória, servindo a Deus. Mas no outro dia você cai na gandaia. Não pode ser assim. Servir a Deus é ato contínuo. E requer o quê? Sobretudo, compromisso com Deus. Compromisso com Deus. E nós encontramos aqui que lembrar de Deus não nos deve ser ato casual, mas uma prática constante. E olha, isto nos é revelado a começar do versículo 1. Sabe por quê? Porque esse salmo aqui, ele é dividido em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. A primeira parte está do versículo 1 até o versículo 4. E ela expressa o que aqui? Desejo. O desejo do salmista. Do versículo 1 ao versículo 4. A primeira parte do salmo. Expressando o desejo do salmista. A segunda parte está do versículo 5 ao versículo 8. E que expressa o deleite de Davi. O deleite. No que ele queria se deleitar. E a terceira parte vai do versículo 9 ao versículo 11, que expressa defesa. A defesa de Deus para conosco. E Davi começa o salmo, no verso 1, dizendo, Deus, Tu és o meu Deus. Ele faz uma declaração para ele mesmo. Porque quando você está no deserto, ninguém quer te ouvir. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando entende que você está no problema, você já recebeu visita quando você está encrencado, quando você está endividado, alguém diz, se eu for lá, vai querer tomar dinheiro emprestado. Essa pessoa está doente, de repente pode ser até alguém diz, uma doença contagiosa. Dificilmente nós recebemos visitas quando nós estamos passando pelo deserto. Davi estava no deserto e ele faz a declaração de amor para ele mesmo, com Deus. Ele declara aqui o seu amor para com Deus, dizendo, Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Sabe por que Davi disse, de madrugada te buscarei? Davi estava no deserto. No deserto, o calor é tão forte, tão imenso, que durante o dia, ainda mais sem alvoredos, sem um ar-condicionado, sem um abrigo, chega a passar de 50 graus Celsius. O negócio é quente. E ele diz, não dá para orar de dia, mas de madrugada eu te buscarei. Isso equivale a dizer, irmão, que não tem desculpa para você. Às vezes, eu estou trabalhando de dia. Ore à noite. Pastor, mas eu estou trabalhando de noite. Ora de manhã ou durante o dia.
escolhe o período que você pode fazer e expressa através de palavras, de orações, o seu agradecimento a Deus. Ele diz, de madrugada te buscarei. E depois do ponto e vírgula, o salmista diz, a minha alma tem sede de ti. Eu procurei em algumas versões que diz, a minha alma ansiosamente te deseja. Numa outra versão, a minha alma intensamente te deseja. Mas eu fico com esta versão aqui, a edição revista corrigida. A minha alma tem sede de ti. Por que Davi expressou sede de ti? E isso está nos originais. Porque ele estava num deserto. Olha para cá, deserto não tem água. Dificilmente você encontra uma fonte no deserto. É deserto, não tem água gelada, não tem uma geladeira instalada, não tem nada, absolutamente nada. Mas ele diz, olha, se não tem água para saciar a minha sede material, física, mas a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Oh, irmão, nós estamos vivendo em meio a uma sequidão espiritual. Quantas vezes, até dentro da igreja, nós olhamos e deparamos com pessoas, o Carlos falou aqui, que às vezes a gente não tem prazer de abrir a boca para glorificar. O irmão da direita glorifica, o irmão da esquerda diz glória a Deus, e você está lá inerte, sem vida, não esboça nenhuma atitude de adoração. Oh, irmão, adoração é algo espontâneo. Pregador não precisa dizer para você, dê glória a Deus aí, irmã. Pregador não precisa fazer isso. A função do pregador é pregar a palavra. Agora você, espontaneamente, deve expressar no seu coração o desejo de glorificar a Deus. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. Equivale dizer que o salmista estava sedento por Deus. Aí mais tarde vem Jesus. E ele bate no peito, era o dia apoteótico, era o último dia, o grande dia da festa. E ele se coloca em pé e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite. Quem sabe a sua alma está faminta, a sua alma está com sede, mas Deus tem a fonte para você, que jorra para a vida eterna. Sacia a sua sede em Deus. Ele diz, olha, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Então ele diz, eu vou buscar a Deus, mas não em troca de alguma coisa. Ele diz, eu vou buscar a Deus, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. Isso me preocupa, porque Davi expressa aqui um compromisso verdadeiro. Ele diz, eu não vou servir a Deus porque Deus me dá alguma coisa. Gente, imagina o rei, quem sabe ali com alguns homens, no deserto. No deserto. Ele podia nesse momento pedir para Deus livramento. A cabeça dos seus inimigos. Mas ele diz, Senhor, eu vou me levantar de madrugada. De madrugada te buscarei. E eu não vou pedir nada. Sabe por quê? É porque a minha alma tem sede de ti. Estou preocupado nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, porque o pregador precisa
oferecer alguma coisa para o pecador aceitar a Cristo. Na maioria das vezes, é mais ou menos assim: olha, vem para Jesus, porque se você não tem uma casa, Jesus vai te dar uma casa. Se você não tem um carro para sair com a sua família nos finais de semana, Jesus também vai te dar um carro. Ó, vem como você está. Entra com 100, que você terá 200. Entra com 500, que você terá 1000. E a pessoa vem, não segundo o convite de Jesus, mas o convite do pregador, querendo fazer uma barganha com Jesus. Não tem igrejas aí que faz campanha de 7º dia para isso, campanha para aquilo, sabe? Ó, essa campanha é para Deus resolver os problemas. Davi estava com um problema, mas a sua alma estava com sede de Deus. Irmão, Jesus já de antemão disse, João 16, o versículo 33, ele diz: ó, a paz de vocês está em mim, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Só que tem uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Escute bem isso: se Jesus venceu, você vencerá também. Se Jesus venceu, a igreja Hope aqui em Mongaguá vencerá também. E sabe como a gente vence? Não é reclamando, não é revidando a situação, não é murmurando, não. A gente vence dando glórias a Deus. A gente vence os nossos problemas, as nossas agruras, é fazendo como o salmista fez: a minha alma tem sede de ti. Ponto final. Tem gente que só vem a Deus se a gente oferecer alguma coisa. Por exemplo, eu só pago o dízimo, mas eu quero ver se Deus vai abrir a porta para mim mesmo. Quê? É condicional assim? Ou é um ato de gratidão ser um dizimista, um ofertante na casa de Deus? Tem gente que fica questionando aí acerca de dízimo. Isso é um ato de gratidão. E eu não digo 10% não. Não digo 10% não, irmão. Pode ser 20, pode ser 30, pode ser a metade dos seus bens, conforme a fé distribuída de Deus para você. Pode ser 100% dos seus bens, como aquela pobre viúva que deixou ali todo o sustento que tinha. Não era 10%, ela deu tudo. O que é isto, pastor? É ato de gratidão. Isso é ato de gratidão. E isso aqui me chama a atenção, porque ele estava no deserto, ele podia pedir para Deus livramento, a cabeça dos seus inimigos, ele podia pedir mais guerreiros de guerra. Ele diz: não, eu vou me levantar de madrugada te buscarei. Sabe por quê, Senhor? Porque a minha alma tem sede de ti. Você vem na igreja para buscar refúgio, para sair da crise, para sair do problema. Você não está sendo um verdadeiro adorador. Vem para a igreja para adorar. A Bíblia diz que para salvação Deus nos chama, mas para ser adorador Deus procura. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Interessante que ele diz que a minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja muito. Eu falei: espera aí, a alma, mas também o corpo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, e o verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis
os vossos corpos. Tem gente que quer ficar em casa, servindo a Deus em casa. Não, irmão, lugar de cristão é na igreja. Você pode ser útil a Deus lá, pregando para as pessoas lá fora, fazendo um vídeo, pregando, fazendo uma mensagem escrita, pregando, mas Deus, como adorador que você é, Ele quer te ver aqui adorando. Adorando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo em sacrifício, lá em casa, não aqui presente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É desta forma. Por isso que eu entendo, ele diz, olha, a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja em uma terra seca e cansada, onde não há água. Eu já disse para vocês, aonde Davi estava? No deserto. No deserto não tem água, porque a terra é cansada. Deserto é só areia, não tem água. Mas ele diz, não tem água. Isso equivale a dizer, não tem como aqui eu preencher os desejos materiais daquilo que a minha carne deseja, mas não tem problema. O meu desejo, a minha carne deseja o Senhor espiritualmente. Não é, ele diz, a minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Deserto não tem água, mas ele diz, não tem problema. Não tem problema. Se não tem água para mim beber, materialmente falando, eu vou para a igreja para saciar a minha fome e a minha sede de Deus. Não tem alimento para me comer, eu vou comer espiritualmente. Deus pode sustentar. A Bíblia não diz que Deus sustentou Elias, o tesbita, com pão e carne no deserto, até o ribeiro secou, Querite, e ele ficou lá muitos dias, recebendo da proteção de Deus, pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Os agentes de Deus, hoje seriam os urubus, a Bíblia diz lá, os corvos. Tem gente que quer dizer, simplificar, eram uns corvos assim, sabe, diferente, não era preto, era branco, sabe? Eles não gostavam de comer carne em decomposição de animais. Não, era urubus mesmo. Eu não sei se era preto, se era branco, se era pardo, mas Deus diz, faz uma faxina no corpo de vocês, até nas penas, aleluia, porque eu tenho um trabalho para vocês. Vocês vão levar pão e carne para o meu profeta. Fica sabendo que nos desertos desta vida, Deus te sustenta, Deus cuida de você. Ele cuida, irmão. Deus cuida de você. Se eu fosse dar testemunha aqui dos cuidados de Deus para comigo, eu passei em ministérios, em igrejas, nesses período que nós estamos completando esse ano, 40 anos de pastoreio, de ministério. Eu passei muitas necessidades, mas o desejo da minha alma era ser saciado por Deus. Isso é o que vale. Isso é o que permanece para a vida eterna. Aí ele diz, verso 2: para ver a tua fortaleza e a tua glória. Mas ele não estava no templo, estava em fuga. Mas não importa o lugar onde você esteja, se você estiver comprometido com a igreja e sobretudo com Deus, com a sua palavra, aonde você estiver, você vai sentir
Deus na sua vida, direcionando todos os seus passos, até no deserto. Ele diz, para ver a tua fortaleza e a tua glória. Ele diz, eu vou levantar de madrugada, porque a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Por quê? Porque eu tenho esse prazer. Eu gostaria de ver a tua fortaleza e a tua glória. E ele diz, como eu te vi no santuário. Ele não tinha a possibilidade de estar no santuário de Deus, lá em Jerusalém, no templo. Mas ele diz, mesmo em meio a esse deserto, eu vou buscar a sua presença e a sua glória. Irmão, você precisa ter sede de Deus. Quantos crentes secos, espiritualmente falando, que até vêm para o culto, mas não sente nada, absolutamente nada. Mas sabe por quê? Porque ainda não se entregou para Deus. Você sabia que a nossa geração precisa entregar para Deus de novo? Mas pastor, por que entregar para Deus de novo? Sabe por quê? Você sabe que o seu cristianismo não é mais o mesmo. Você sabe que a sua intimidade com Deus não é mais a mesma. E olha para cá, Deus está te chamando nesta noite para recomeçar. Que isso, pastor? Eu sou crente há muitos anos. É crente, mas se acomodou. É crente, mas está no formalismo. É crente, mas não está servindo a Deus. E Deus nos faz um convite aqui para recomeçar. Só que tem uma coisa, para recomeçar, eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. A irmã falou do espinho. Paulo foi apertando e o espinho se agravando mais, até que Paulo abriu o bico. E aí Deus disse, o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. E aí Paulo ouviu o não de Deus, não vou tirar o espinho, não adianta, não vou tirar. Paulo ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou e disse, já sei. Então quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Davi estava em fuga, sendo perseguido, estava no deserto, mas ele diz assim, eu quero te ver. Eu quero ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu te vi no santuário. Verso 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Sabe que ele abre mão aqui de viver? Ele diz, se o Senhor não me der vida nesse deserto, coisas para comer, faz o seguinte, eu abro mão da minha vida, porque a sua benignidade é muito melhor do que viver, é muito melhor do que a vida. Mais tarde veio o apóstolo São Paulo, com o mesmo sentimento. Ele diz, olha, o meu viver é Cristo. E ele diz, o morrer é ganho. Paulo diz, se eu morrer agora, eu não estou perdendo nada, porque o céu é muito melhor do que aqui. É muito melhor do que aqui. Por isso, Davi prefere a benignidade de Deus, porque ele tinha certeza, absoluta convicção, de que a benignidade de Deus é melhor do que a vida. E ele diz, os meus lábios te louvarão. Este deve ser o único e exclusivo motivo de um verdadeiro cristão. Vir para a igreja não para pedir. Pastor, mas então o senhor está dizendo que eu não posso pedir para Deus isso e aquilo. Você vem para adorar. Pastor, mas e aquilo que eu preciso? Faz o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6 e o verso 33.
Lá está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, problema, trabalho, tudo que você precisa, tudo que é de mistério nesta vida, Deus suprirá, aleluia, porque Deus sabe o que você precisa. Busque, priorize o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, na verdade, não diz as demais, fala todas as coisas: trabalho, saúde, família, emprego, formação lá para ser um doutor, tudo, as demais coisas vos serão acrescentada. Busque a Deus, vem à igreja, mas para glorificar. Não vem. Esses dias eu estava ouvindo alguém fazendo uma oração, parece que ele estava espremendo Deus na parede. Eu vou colocar Deus na parede. Para aí, irmão, quem é você colocar Deus na parede? Deus não é homem, não. E se fosse, te dava um tapa assim, tu ia lá para o Japão. Só pela força do braço de Deus. Rapaz, busque a Deus, porque as demais necessidades que você tem, Deus acrescentará. Deus não deixará, Deus não negará nenhum bem ou bens aos seus filhos, aos verdadeiros cristãos. Olha, nunca tenha vergonha de voltar ao começo. Sabe por quê? Porque às vezes é o começo que vai mudar a sua vida. Se você tiver que voltar lá no começo, nos primórdios da sua fé, quando você aceitou Jesus como teu Salvador, você tiver que voltar lá atrás e recomeçar tudo de novo, e agora do jeito de Deus, recomece. Não tenha nenhuma vergonha, não, de mostrar para Deus as suas fraquezas, as suas debilidades espirituais. Não tenha nenhuma vergonha, não tenha. Volte lá no começo. O maior erro da nossa geração é falhar e não voltar ao começo. Por isso está escrito lá no Apocalipse, capítulo de número 2, os versos 3 e 4. Coloca lá. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas olha o que diz o verso 4. Tenho, porém, contra ti. Ou seja, estava trabalhando, estava sofrendo as agruras do Evangelho, estava padecendo por amor a Cristo. Pastor, todo esse contexto é bom? É. Mas quando você deixa o amor esfriar, quando você perde a essência do primeiro amor, olha para cá, dizimar não vai funcionar, vir à igreja não vai funcionar, nada fluirá na sua vida, porque a essência de tudo é o amor para com Deus. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aí manda ter um recomeço, o verso seguinte, diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Ou seja, volta lá no começo, não tenha vergonha. Se você não voltar, quando não, brevemente virei a ti e tirarei o seu catiçal, se não te arrependeres. Deus fala com alguém nesta noite: não tenha vergonha de voltar ao começo e começar tudo de novo. Comece. Mas agora de uma maneira diferente, buscando as devidas orientações em Deus. Isso aqui é extraordinário.
E às vezes eu fico pensando que os pregadores hoje estão ensinando, a maioria deles, tudo errado. Tudo errado. Você não vê pregador pregando aí sem entregar para as pessoas pelo menos umas 10 profecias no culto. E as profecias sempre a autoajuda. Deus vai fazer isso. Toma a chave aí na tua mão agora. E pegou a chave, irmão? Agora você fecha. Vai fechar o vento, tá? O ar, porque não vai acontecer. Irmão, pare com isso. Culto não é para isso. E o verdadeiro pregador, ele prega a palavra sem medo de errar. Deus não aceita barganha. Esta é a razão até de ter na igreja alguém que é dizimista, mas não é próspero. Porque ele diz, eu vou dar o dízimo, mas eu quero ver se Deus vai abrir a porta do céu. Não é porque está escrito em Malaquias 3:10 que Deus vai abrir a porta do céu. Eu não tenho essa petulância de chegar para Deus e fazer prova dele. Fazer prova de Deus? Quem sou eu? Eu não creio na deidade de Deus. Eu vou fazer prova se ele vai abrir a porta ou não. Seja Deus verdadeiro. E todo homem, diz a Bíblia, mentirosos ou mentiroso. Vamos conhecer mais a Deus, irmão. Então, ser pregador ou profeta nos tempos de Isaías e de João Batista, irmão, o profeta não profetizava chave de carro, casa, prosperidade financeira, não. Como Isaías profetizava, põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque morrerás e não viverás. Como é que João Batista pregava? Sua raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir para vós, ó, frutos de verdadeiro arrependimento. Porque se vocês não arrependerem, ó, o machado está na raiz da árvore. Aleluia! Vocês serão podados, cortados, destruídos. Mas os pregadores de hoje só profetiza isso. Chave de carro, não profetiza alguém para deixar o pecado, deixar a murmuração, a vida errada, errônea lá fora, deixar os prazeres desse mundo. Eles não pregam isso, não prega contra o pecado. Prega chá, e tem gente que dá glória a Deus, rapaz. O culto pode estar um silêncio, como que num velório. Mas o pregador assumiu o microfone e começou a entregar profecia, irmão. Parece que faz fila no corredor da igreja. Eu quero, rapaz, eu quero. Porque quando esse profeta pôr a mão em mim, a coisa vai mudar. Vai nada. Porque não depende do profeta. Depende do seu compromisso com Deus. Pode profetizar os seus ouvidos 100 vezes. Mas se você não mudar, se você não se entregar para Deus, infelizmente eu te digo, nada vai acontecer. Não vai acontecer nada. Então, Davi expressa aqui o anelo pela presença de Deus. E no verso de número 4, ele diz assim: assim eu te bendirei enquanto viver. Bem dizer é falar bem de uma pessoa. É dizer, ó, Jesus é bom. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode resolver os seus problemas. Mas vem e se entrega para Ele. Oh, irmão, vamos pregar mais a palavra. Eu disse aos irmãos aqui que o Ministério Hope, nós não pregamos uma placa denominacional. Nós pregamos a cruz de Cristo e a renúncia que o homem precisa fazer. Porque Jesus não promete vida fácil aqui na terra
para ninguém. Para ninguém. Isso é uma besteira, é uma ilusão. Ai, pregador pregou que eu não vou ter mais problema. Que isso? Você não vai ter mais problema? Amanhã tem um montão te esperando. Cada dia tem um leão para você matar. E se você não matar o leão de hoje, amanhã você terá 2. Depois da manhã 3. Daqui a pouco uma jaula inteira para te devorar. Então o negócio é enfrentar o leão. Davi enfrentou o leão quando estava cuidando de ovelha. Pegou o leão pela barba e deu uma gravata no leão e matou. Veio um urso, ele matou o urso. Ou seja, isso tipifica os problemas que, olha, inevitavelmente virá nas nossas vidas. Mas quem tem Deus na vida, quem serve a Deus, não por acaso, em troca de algo material, mas verdadeiramente comprometido com Ele, fique tranquilo, Deus cuida de você nos mínimos detalhes da vida. A segunda parte, verso de número 5, e ele expressa aqui o deleite, que também significa um desejo. Mas ele diz, a minha alma se fartará com o tutano e a gordura. Ele fala da alma, não é o corpo engordar, não. Mas é a alma. Porque tem muita gente que é até vantajoso. Mas a alma é seca, é pobre, é medíocre. Aqui fala, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Se você vem para tributar a Deus, tribute a Deus com alegres lábios. Às vezes a gente sobe aqui e muitas vezes até chorando, mas a alma está feliz, mesmo se arrastando, mesmo sentindo o peso, as agruras da cruz, os vitupérios de Cristo. Mas nós estamos aqui tributando a Deus a nossa verdadeira adoração. Aguenta firme, irmão, Jesus está voltando. Aleluia, Jesus está voltando. Que geração mais perversa é esta que nós estamos vivendo? Que geração incrédula de dura cerviz, como é esta que nós estamos vivendo no século 21? Que muitas vezes você dá um abraço, mas você não recebe um abraço em troca. Que você ama alguém, mas alguém não te ama. Mas com todas essas dificuldades, você é feliz em Deus e você o louva com alegres lábios. Eu vou terminar. No verso de número 6, ele diz, quando me lembrar de ti na minha cama. Por que na minha cama? Porque deserto não tem cama. Deserto não tem cama. Mas às vezes ele diz, eu estou aqui de passagem. Olha para cá, deserto não é algo definitivo para você. Deserto é passagem. Não tem um filho de Deus que de vez em quando Deus o coloca no deserto. Até Jesus foi para o deserto. E sabe por que Jesus foi para o deserto? Foi entregue à tentação. Para ser tentado pelo diabo. Até Jesus passou pelo deserto. Porque a nossa geração do século 21 não quer passar pelo deserto. Quer uma vida esplêndida, uma vida regalada, a seu próprio bel prazer, sem compromisso com Deus e com a sua palavra. A nossa geração é a realidade. Mas ele diz aqui, eu vou lembrar de ti na minha cama e meditar de ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. Aleluia.
Deus é o teu auxílio, o teu auxiliador. Fique tranquilo, esta prova vai passar, esta luta vai passar, porque com Deus há sempre um final feliz. Porque tu tens sido o meu refúgio. E olha que expressão linda: jubiloso cantarei, refugiado à sombra das suas asas. Que expressão maravilhosa: jubiloso cantarei. Vem luta, eu estou jubiloso. Vem dificuldade, eu estou jubiloso. Vem enfermidade, eu estou jubiloso. Quantas vezes eu subo nesse púlpito aqui e eu me sinto fisicamente falando doente, mas eu subo com alegria, porque eu tenho problema sim, mas jubiloso eu sirvo a Deus. Tira os olhos do problema, tira os olhos da luta, coloca os teus olhos em Jesus. No verso de número 8, ele diz: a minha alma te segue de perto. A minha preocupação é essa: tem muita gente servindo a Deus de longe. Você lembra de Pedro, que quando prenderam Jesus no horto do Getsêmani, a Bíblia diz que a partir de então, o Pedrão começou a seguir Jesus de longe. De longe, foi seguindo Jesus. Assim tem crente na igreja, seguindo Jesus de longe. Vem para perto, irmão. Vem para perto. Busque mais ao Senhor. Ele diz: ó, a minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustentam. Mas aqueles que buscam a minha vida para destruir. Aí ele estava se referindo tanto a Saul como o próprio filho Abisalão. Queria matar, era filho, mas queria matar o pai. Tem muitos filhos por aí matando o pai ou os pais de uma forma diferente. Está matando. E aqui ele diz: ó, aqueles que procuram a minha vida para atirarem, irão para as profundezas da terra. Ou seja, morrerão, cairão a espada e serão uma ração para as raposas. Mas o verso de número 11, ele fecha as cortinas dizendo: mas o rei, mas estava no deserto. Era rei, mas estava no deserto. Está aqui o exemplo para mim e para você. A Bíblia diz que Deus nos fez em Cristo reis e sacerdote. Só que ainda não recebemos esse reinado. Reinado de Cristo está por vir. Todavia se alegra, porque diz: ó, o rei se alegrará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Fique em pé. Eu sinto Deus tratando conosco nesta noite e dizendo: Davi fez, meu filho, minha filha, faça agora você a sua declaração de amor a mim. Aleluia. Declara o seu amor para com Deus. Declara que você o ama. Nós cantamos isso no segundo louvor aqui. Amor para com Deus. Declara o quanto que você o ama, apesar das crises, das adversidades da vida. Declare. Nós vamos rapidamente louvar ao Senhor com louvor. E eu quero convidar quem, ou aqueles, ou uma pessoa sequer, que quer vir à frente, em forma da sua declaração a Deus. E olha, nada melhor do que se declarar diante do altar do Senhor. Sai do teu lugar. Pastor, a minha alma está triste. Sai do teu lugar e venha. Pastor, eu estou enfrentando as agruras da vida. Sai do seu lugar e vem à frente. Deus vai te saciar. Pastor,
eu estou meia seca espiritualmente falando. Faz muito tempo, pastor, que eu não sinto a presença de Deus. Venha sentir hoje. Venha saciar a sua sede em Deus. Venha. Venha. Oh, aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui. Venha saciar a sua sede. Desde Abraão